E aí pessoal, tudo bom? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje a gente vai continuar a resenha da nossa história da filosofia, do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente vai, então, direto para Heráclito. Heráclito de Éfeso, agora já entrando um pouco nos nomes mais conhecidos, digamos assim. Acho que muitos já devem ter ouvido falar do Heráclito, mas para a gente começar, vamos então com alguns dados biográficos. Heráclito nasceu em Éfeso, né? Heráclito de Éfeso, e viveu entre os séculos VI e V a.C. Uma curiosidade, algo que eu acho interessante, é que, diferente dos predecessores dele, ou pelo menos de alguns dos antigos filósofos que vieram antes do Heráclito, ele não tinha interesse na vida política. Diz ele aqui que a vida política já caíra em poder da má constituição. Então ele tinha essa aversão um pouco à política, e isso revela inclusive um traço que é interessante, que a gente vai perceber que o Heráclito era um pouco, eu não diria fechado, mas ele foi até conhecido como Heráclito o Obscuro. Né? Por que esse título? Os escritos do Heráclito, para a gente hoje, só sobraram alguns trechos. E parece que dizem que, de fato, Heráclito escrevia em aforismos, em algumas frases não muito longas, que expressavam uma ideia. E você juntando esses fragmentos, você consegue ter uma ideia do que o Heráclito pensava sobre a realidade do cosmos. Então, parece que ele usava esse estilo de aforismos exatamente porque ele não queria atrair a atenção daquelas pessoas que liam o texto e achavam que tinham entendido tudo. Que liam e falavam, nossa, eu entendi completamente o que está aqui. Não, ele queria ser um pouco misterioso, entende? E aí a gente consegue associar um pouco essa coisa da vida pública, né? Ele era um cara mais reservado, digamos assim. Bem, o que o Heráclito vai dizer? Antes de entrar nessa questão, o Reale ele fala um pouco, vamos dizer assim, da transição do pensamento jônico para o pensamento de Heráclito. Ele vai dizer aqui que os jônicos, os filósofos de Mileto, os três dos quais a gente já falou nas últimas aulas, haviam pensado o dinamismo como característica essencial do próprio princípio que gera, sustenta e reabsorve todas as coisas. Lembrem-se de Anaxímenes, que foi o filósofo tema da última aula, que dizia que o ar, esse ar infinito que ele concebe como princípio, movimenta-se, expande-se, condensa-se, e é assim que surgem as coisas, é assim que as coisas que nós vemos são formadas. Entretanto, não haviam levado, os anteriores a Heráclito, não haviam levado adequadamente tal aspecto da realidade ao nível temático. E é precisamente isso que Heráclito faz. Então, Heráclito vai pegar essa questão do movimento e vai absolutizar de alguma forma. Ele fala aqui que, abrindo aspas, citando o Heráclito, ele vai dizer que nada permanece imóvel e fixo, tudo muda e se transmuta, sem exceção. E isso nos leva àquele fragmento tão conhecido de Heráclito, que é basicamente a frase que representa bem o espírito da filosofia heraclítica, eu acho. Que é aquela ideia de que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Porque a partir do momento em que ele entra no rio, quando ele entra no rio, sai do rio, quando ele vai entrar de novo no rio, as águas daquele rio já fluíram, já passaram. Aquele rio já não é mais o mesmo rio. As águas que estavam ali, as águas com as quais ele teve contato, já não são mais as mesmas. Agora são novas águas que estão no rio. E tampouco ele é o mesmo homem. O rio mudou, mas ele também mudou. Ele é um homem diferente, enfim, porque ele é constituído desse princípio mutável, e, enfim, ele já não é o mesmo. A gente poderia imaginar que o homem, quando entra pela segunda vez no mesmo rio, ele, de fato, já passou por várias mudanças. Ele agora já é um homem que está entrando pela segunda vez no rio, não é mais aquele homem que estava entrando pela primeira vez. E, enfim, essa é a frase que deixa bem claro qual é o pensamento do Heráclito. Quando a gente fala de Heráclito, é importante lembrar, é muito difícil falar da filosofia dele sem recorrer aos fragmentos. Então, por isso que eu estou lendo e vou precisar ficar olhando muito para baixo hoje, porque como são ideias muito bem sintetizadas em pequenas frases,
é um pouco difícil da gente falar muito sobre isso sem usar as palavras do próprio autor. Bem, guardem a seguinte frase, que é a que o Reale vai usar para seguir com o raciocínio. Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio. Nós próprios somos e não somos. E explica o Reale aqui, que nós somos e não somos. Porque para ser aquilo que somos, atualmente somos, nós precisamos não ser aquilo que éramos antes. Então, nós atualmente somos e não somos. Do mesmo modo que, para continuarmos a ser, devemos continuamente não ser mais aquilo que éramos a cada momento. Então, existe essa ideia da mutabilidade muito forte no Heráclito. Você vê, ele chega a afirmar que nós somos e não somos ao mesmo tempo. Isso vai levar mais à frente a surgirem críticas e outras correntes filosóficas, falando aqui de Parmênides, né, principalmente, que vai ver que há um problema nessa ideia, de alguma forma, isso não pode ser desse jeito. Não há como sermos e não sermos ao mesmo tempo, mas isso é um tema para um vídeo posterior. E é precisamente por isso que eu acabei de dizer que a filosofia do Heráclito é muito bem resumida naquela frase que geralmente se encontra, que é também um fragmento do Heráclito, que aqui está traduzida como tudo escorre. Mas vocês provavelmente já viram também pelo nome de tudo flui. Existe essa fluidez constante nas coisas da realidade. Mas essa fluidez, vai dizer o Reale aqui, não é um devir totalmente solto, não é uma coisa totalmente desordenada. Ele vai dizer aqui que o devir ao qual tudo está destinado, caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro. Perceba, aí há também ainda algo que parece ser herdado daqueles filósofos que vieram antes dele, né? A ideia dos opostos, calor e frio, etc, etc. Dirá o Reale aqui em seguida o seguinte: as coisas frias se aquecem, as quentes resfriam, as úmidas secam, as secas tornam-se úmidas, o jovem envelhece, o vivo morre. Mas daquilo que está morto, renasce outra vida e assim por diante. Né? Então, o Heráclito identifica, então, na realidade, esse elemento que o Reale vai traduzir aqui como guerra. Né? Existe uma guerra constante entre os opostos. Né? Toda realidade só é de fato real nessa guerra. As coisas se dão nessa guerra. Então, ela se revela de algum modo essencial. Ok? Trata-se, porém, de uma guerra que, ao mesmo tempo, é paz, e de um contraste que é, ao mesmo tempo, harmonia. Né? Existe esse contraste, existe essa constante oposição, mas é exatamente nessa oposição que os contrários se harmonizam. Eu não sei se o Heráclito já fala de dialética, na noção de dialética, eu acredito que não, senão provavelmente estaria escrito aqui, mas percebam que é um pouco o espírito do que a gente chama de dialética genericamente. Né? Existem várias concepções de dialética ao longo da história da filosofia, mas dialética talvez possa ser resumida, ou talvez a gente possa colocar todas as concepções de dialética num único barco, que é o barco da harmonização dos contrários, dos opostos, né? ou alguma coisa nesse sentido, né? Que é, aparentemente, do que o Heráclito está falando aqui, né? Ainda que não use esse nome dialética, aparentemente. Somente em contenda entre si é que os contrários dão um sentido específico um ao outro. E aí cita o Reale o Heráclito novamente. A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, e o cansaço torna doce o repouso. Não se conheceria sequer o nome da justiça se não existisse a ofensa ou a injustiça. Quer dizer, você consegue identificar uma coisa pelo contrário dessa coisa. E isso, de alguma forma, evidencia a presença real desses contrários na realidade. E ele vai dizer que essa harmonia e unidade dos opostos é o princípio, portanto, Deus, ou divino. Deus é dia e noite, é inverno, verão, é guerra, paz, é saciedade e fome. O princípio é essa harmonia dos opostos. O princípio é essa guerra que, de certa forma, é harmonia. O princípio é esse contraste.
E isso leva a gente para a concepção de qual é o princípio para o Heráclito, né? Qual é o arqué. Novamente a questão do arqué aparecendo. Né? A gente fez todo esse raciocínio para poder então concluir que Heráclito vai dizer que o princípio que ele identificou na realidade é o fogo. E por que o fogo? O fogo, de certa forma, representa bem, o fogo, de certa maneira, encarna essa ideia do movimento contínuo. Né? Heráclito atribuiu ao fogo a natureza de todas as coisas, porque o fogo expressa de modo exemplar as características de mudança contínua, do contraste e da harmonia. O fogo está constantemente, continuamente em movimento, é vida que vive da morte do combustível, é contínua transformação deste em cinzas, fumaça e vapores. O fogo, então, é perene necessidade de saciedade. O Reale coloca nesses termos. Então, essa é a ideia do arqué para o Heráclito. É o fogo, é a mudança constante, é aquilo que não existe parado, é aquilo que está constantemente se transformando. E esse fogo vai dizer o Heráclito que é exatamente o que permeia todas as coisas. Esse fogo é o que governa tudo. E o que governa todas as coisas é o que a gente chama de inteligência, o que os gregos, pelo menos, chamam de inteligência, razão, logos, lei racional. Né? Então, é exatamente essa ordem. E aí vem algo muito interessante, porque parece que aqui no Heráclito já aparece, pelo menos em forma embrionária, alguma ideia de teoria do conhecimento. Porque ele vai dizer aqui que os sentidos são fonte de opinião e que captar a verdade consiste em captar, para além dos sentidos, a inteligência que governa todas as coisas. Então, parece que você só identifica a verdade quando a sua inteligência, de alguma forma, se sintoniza com a inteligência que governa o mundo lá fora, o mundo fora de você. É muito interessante isso. Eu realmente não lembrava dessa parte da teoria dele quando eu peguei para ler isso, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está dizendo como a gente conhece as coisas. E até então, aparentemente, ninguém tinha falado disso. Ele vai dizer aqui que jamais poderás encontrar os limites da alma, por mais que percorras seus caminhos. Tão profundo é o seu logos. Mesmo no âmbito de um horizonte físico, o Heráclito, com a ideia de dimensão infinita da alma, abre uma fresta em direção a algo ulterior, portanto não físico. O Reale então vai identificar nessa fala do Heráclito, nesse trecho do Heráclito, nesse fragmento, já de alguma forma, talvez a base, talvez, como ele disse, uma fresta aberta para uma concepção não material da alma, não física. E percebam que nesse fragmento o Heráclito usa a palavra logos também para se referir à alma. Naquele momento anterior, a gente falou que ele chama o fogo que permeia as coisas de logos, e é isso que a alma identifica e capta a verdade. E a alma também é logos, pelo que ele está dizendo nesse fragmento. Então o logos parece que se identifica com outro logos, e é assim que é possível uma captação da verdade. E agora, por fim, o Reale vai falar um pouco sobre como o Heráclito via a natureza da alma e o homem em si mesmo. E parece que ele vai pegar emprestado várias concepções órficas que, a princípio, não tem muito... assim, pelo menos até nós não chegou nada que relacionasse bem essas concepções órficas do homem que ele adota com o resto da teoria dele. Mas, de qualquer modo, ele vai dizer aqui que a vida do corpo é a mortificação da alma e a morte do corpo é a vida da alma. Ainda aquela ideia de que existe uma culpa ou algo ruim no corpo que um dia, eventualmente, será expiada. Não haverá mais essa culpa. E Heráclito, inclusive, acreditava em castigos e prêmios depois da morte. Bem, mas como eu disse, ele não parece relacionar isso com o resto da teoria dele. Bem, para fechar, então, eu acho que talvez seja interessante comentar que, normalmente, a dicotomia, o conflito entre Parmênides e Heráclito, geralmente é tido como um imobilismo absoluto e um mobilismo absoluto, e isso não parece ser exatamente verdade, porque, apesar de soar legal a ideia de um mobilismo absoluto versus um imobilismo absoluto,
Porque parece que o Heráclito, com essa ideia de logos, ele de alguma forma ordena esse movimento. Devidamente ou indevidamente, não importa agora, mas ele dá uma razão, né, um logos, ele explica que esse movimento está ordenado de alguma forma, né, ordenado ao movimento entre os contrários, ordenado a esse fogo que permeia todas as coisas. Então, associar o Heráclito à ideia de que tudo flui num sentido de que é uma coisa absolutamente desgovernada, parece uma concepção errada do pensamento dele. E, para fechar, uma informação que eu esqueci de falar antes, o Heráclito ele se entende como o profeta dessa inteligência que governa tudo, né? Inclusive, isso justifica um pouco a ideia da obscuridade, que envolve o Heráclito, né? Que a gente viu o Reale falando no começo do vídeo, né? A ideia de que ele não era um homem público, era um homem retido, que escrevia através de aforismos, né? Essa ideia da misteriosidade fecha um pouco, na verdade ela é bem amarrada por essa coisa que o Reale fala aqui, né, de que o Heráclito ele sente-se como o profeta dessa inteligência, alguém que está ali exatamente como um representante desse fogo absoluto, desse fogo que dá ordem a todas as coisas. Bem, agora sim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é quinta-feira, dia 16, e hoje o meu amigo Marcelo vai fazer uma live muito interessante. Dei uma olhada lá no Instagram dele, Resenha Forense. Aparentemente vai ser muito legal, então espero vocês lá. Eu vou estar assistindo com certeza. Bem, é basicamente isso. Obrigado por assistirem. Deixem comentários, sugestões, críticas, etc, dúvidas também. Bem, e é isso aí. Abraço. Valeu.